Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês mais uma aula do nosso módulo de legislação em informática. Essa é a nossa aula 5 da nossa semana 5. Hoje nós vamos falar sobre marcas, patentes e propriedade intelectual. Como sempre, eu gosto de reforçar a necessidade de verificar nosso material, que está em nossa sala de aula virtual, que complementa o que aqui é apresentado. Então vamos ao conteúdo da nossa aula 5. Marcas, patentes e registro de propriedade intelectual. Marcas e patentes têm diferenças. A marca é o sinal que distingue e identifica uma marca ou serviço. Por exemplo, aquela gravatinha identifica a Chevrolet. Outros símbolos de outros produtos também identificam as suas marcas. Por exemplo, a Coca-Cola. O tipo da letra da Coca-Cola é uma marca que diferencia o refrigerante. A marca tem a finalidade de diferenciar produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou de origem diversa. Marcas podem ser classificadas como marca de produto ou serviço, marca coletiva e marca de certificação. Pode ser apresentada sob diversas formas, diversas maneiras gráficas, como nominativa, marca figurativa, marca mista e marca tridimensional. Na figura a gente vê alguns exemplos de marcas e patentes, como por exemplo, o Banco do Brasil, que é uma marca figurativa. A Nestlé tem uma marca mista com imagens e letras, com texto. E a Toblerone é uma marca tridimensional porque vem aí da embalagem do próprio chocolate. O direito de marcas ele é regido por alguns princípios legais fundamentais. Por exemplo, territorialidade, onde a proteção é conferida pelo Estado e não ultrapassa os limites territoriais do país. Especialidade, ela recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, por exemplo, que sejam necessários para identificá-los, para diferenciá-los de outros similares. E por sistema atribuído, é o sistema de registro de marcas e patentes adotados no Brasil, que são atribuídos de direito, isso é, sua propriedade e seu uso exclusivo são adquiridos pelo registro. Existe uma lei que define isso, que é a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que é a Lei da Propriedade Industrial, LPI, no seu artigo 129. Já as patentes são utilizadas para proteger as invenções e garantir o desenvolvimento tecnológico do país. O sistema de patentes, na verdade, é uma troca entre o Estado e o inventor. Nessa troca, o inventor apresenta uma invenção útil à sociedade. Podem ser máquinas, remédios, processos industriais, e o Estado oferece como recompensa o direito de exclusividade temporária, ou seja, a patente. O sistema de patente é o direito de impedir terceiros de explorarem uma invenção sem consentimento do seu inventor. Praticamente qualquer objeto pode ser patenteado desde que não seja proibido pela legislação. Entretanto, a Lei 9.279, ela regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e prevê o que não pode ser considerado como invenção nem modelo de utilidade. Programas de computador, por exemplo, por si, são enquadrados nesse caso. Convém salientar que no Brasil, o órgão brasileiro responsável pelo registro e fiscalização de patentes é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Muito pouco é utilizado hoje no Brasil. O Brasil produz muito poucas patentes, o Brasil produz muito pouco em termos de invenções e registra muito pouca coisa. Em parte por desconhecimento do sistema, em parte por falta de verbas, em parte por desinteresse. Invenção ou modelo de utilidade. Essas duas classificações, tanto invenção quanto modelo de utilidade, têm significados bem distintos. Invenção é uma criação humana que dá origem a uma solução inédita, nunca foi feita antes, é uma proposta inusitada, específica. Geralmente uma invenção é aplicada para a solução de algum problema existente. Objetos, equipamentos, dispositivos e compostos pertencem a essa categoria, assim como métodos e processos de fabricação e de desenvolvimento. A partir desse primeiro produto, se houver qualquer aperfeiçoamento, há um registro chamado certificação de adição de invenção, que registra essa mudança.
O modelo de utilidade, que é previsto no artigo 9º da Lei 9.279, ele é a criação de um objeto de uso prático ou parte desse, que está suscetível à aplicação industrial e que apresente uma forma ou disposição envolvendo um uso inventivo, o ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação, ou seja, é seu aperfeiçoamento. Trata-se de instrumentos, ferramentas, utensílios, etc. Se essa criação tiver um novo efeito técnico-funcional sobre o objeto, então ele vai ser uma invenção. Um exemplo, o NPI coloca como exemplo a invenção do barbeador elétrico, já que ele é derivado da navalha, e o telefone sem fio, que é a partir do telefone. Modelos de utilidade são a criação do alicate de ponta e o alicate de corte anatômico, a partir do alicate de ponta, e do jarro de água com tampa acoplada a partir do jarro de água sem tampa. A propriedade intelectual. Propriedade intelectual é considerada uma área de direito que, por meio de leis, garante aos inventores ou seus responsáveis qualquer direito de obter por determinado período de tempo recompensa resultante pela sua criação, manifestação intelectual do ser humano também. A propriedade intelectual ela considera o campo da propriedade industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens materiais de vários gêneros, tais como direitos conexos e as proteções sui generis. Dentre os elementos da propriedade intelectual, nós temos aí o direito autoral, que protege o direito de autor, direitos conexos e programas de computador. Portanto, o programa de computador faz parte de direitos autorais. Ainda como propriedade intelectual, nós temos a propriedade industrial, marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, segredo industrial e repressão à concorrência desleal, como propriedade industrial. E a proteção sui generis envolve topografia de circuito integrado, todos os cultivares e conhecimentos tradicionais passados de geração para geração. Especificamente, quanto ao registro de programas de computador, software ou programa de computador é definido como um conjunto de instruções ou declarações a serem usadas direto ou indiretamente por um computador a fim de obter determinado resultado. Ele é composto por um código-fonte desenvolvido por alguma linguagem de programação. O registro do programa de computador no NPI ele ocorre de forma segura, tá? E garante sua propriedade e prova sua autoria. Tudo isso dentro da Lei de Software, a partir da Lei de Software de 1998 e do Decreto número 2556, também de 20 de abril de 1998. Em 2016, houve uma reestruturação do NPI que recolocou a divisão de programas de computador e topografia e circuitos integrados para uma nova estrutura, visando que sejam feitos estudos buscando a remodelagem do sistema de registro de programas de computador e topografia de circuitos impressos, acarretando uma nova visão de negócio, até mesmo por causa do avanço tecnológico. A Lei do Direito Autoral de 1998, ou Lei do Software, né, ela apresenta o seguinte: a propriedade intelectual ela faz referência a direitos de criação da mente, criações que são materializadas através da produção de invenções, de programas de computador, entre outras obras. Como dito, programa de computador tem a ver com lei de direitos autorais. A propriedade intelectual ou de um bem permite aos donos ou criadores extraírem benefício desse trabalho, sendo esse fato importante motivador para a inovação e desenvolvimento científico. A propriedade intelectual ela compreende basicamente a propriedade industrial e os direitos autorais protegidos pelas leis 9.279 e pela lei 9.610. Para os programas de computador ou software, né, as garantias são apresentadas principalmente pela Lei 9.609 de 1998, que é a Lei do Software, que incorpora o entendimento de que os programas de computador devem ser protegidos da mesma forma que as obras literárias, ou seja, eles são objetos de direitos autorais. Assim, também se aplica ao software as proteções garantidas nas obras autorais pela Lei 9.610 pela Lei do Direito Autoral, mas com algumas particularidades. Assim, a partir das premissas do direito autoral, a proteção ao software independe de qualquer forma de registro e se estende por 50 anos desde a sua criação,
período após o qual a obra entra em domínio público. Ainda assim, o autor tem a opção de registrar o código-fonte no INPI. É importante salientar que os direitos autorais sobre o software garantem ao proprietário a proteção dos direitos patrimoniais referentes à exploração econômica dessa obra. Os direitos tornam a reprodução, a edição, a distribuição e o uso daquele software por terceiros proibida sem autorização expressa do proprietário. O autor também tem a proteção dos direitos morais e de reivindicar a qualquer tempo a paternidade do programa e se opor a qualquer alteração não autorizada que possa prejudicar a sua honra ou reputação. Veja então que a lei do software ela apresenta de uma forma bem clara a proteção dos programas de computador. E, da mesma forma, é prevista na lei do direito autoral, mas com algumas alterações. O direito autoral sobre um programa de computador dura 50 anos, contados do ano seguinte da criação ou da sua publicação, e ele garante ao autor proteção moral e patrimonial. Nesses casos, proteção moral é o vínculo pessoal que o criador tem com o seu programa, ele tem o direito de ter uma autoria reconhecida e o nome mencionado no software, além de impedir sua modificação, por exemplo, e a proteção patrimonial, que consiste na exploração comercial do software, permitindo que ele defina quais empresas podem vendê-lo. Os direitos sobre programas que foram desenvolvidos como prestação de serviço ou por um colaborador de uma empresa pertencerão à empresa que o contratou. Se uma empresa contratar uma equipe de programadores para criar uma nova plataforma de software, por exemplo, esse software gerado é de propriedade da pessoa jurídica empregadora. Além disso, existem programas que têm exceção à regra, né? Como podemos citar aí o software livre, que por definição é um programa onde o usuário tem liberdade para executar para aquele propósito, logicamente, adaptá-lo às suas necessidades e redistribuir suas cópias. Concluindo, a lei do software ela não obriga o registro do software em um órgão para conseguir sua proteção, mas é recomendável que seja realizado o devido registro do código-fonte no programa no INPI, que é o mesmo órgão que realiza o registro de marcas, patentes, modelos de utilidade e outros bens. Quando esse registro é realizado, fica mais fácil comprovar a autoria do programa perante tribunais, cartórios e outros órgãos públicos ou até mesmo quando seus parceiros requisitarem. A lei do software também determina algumas punições para quem violar as determinações previstas na legislação. Por exemplo, prevê detenção de 6 meses a 2 anos ou multa para quem violar direitos autorais do dono do software. Há, por exemplo, uma exceção. Se a violação for pela venda de software sem autorização do dono, a punição aumenta pela reclusão de 1 a 4 anos mais uma multa. Além disso, o artigo 14 estabelece que o dono de um software poderá entrar com uma ação, né, para proibir qualquer pessoa que esteja infringindo seus direitos de propriedade de continuar com tal ato, independentemente da ação penal ou não nesse sentido. A licença de software é um documento contratual que é utilizado por desenvolvedores de programas de computador que serve para definir se o programa tem domínio público ou está bloqueado por copyright, além de determinar como pode ser utilizado o seu código-fonte. O princípio básico dos diferentes tipos de licença de software é o mesmo. O licenciamento pode ceder ou limitar o direito de uso a um determinado programa para o consumidor final, que pode ser uma organização, uma entidade de governo ou mesmo uma pessoa física. As regras são estabelecidas no contrato do software, definindo como serão tratadas as cópias, as modificações no código-programa, além de possíveis penalidades em caso de descumprimento dos termos citados. As licenças de software elas podem servir também para traçar o suporte ao usuário, tratar políticas de atualização e da lista de serviços prestados. Os principais tipos de licença de software atuais são os seguintes: GNU Public License, que é o GPL, software livre; Copyleft, que é o software gratuito; software proprietário, que é o software comercial; e o Open Source, que é o código aberto. No quadro, nós apresentamos aí as possibilidades de acordo com o tipo de licença de software que você pode adquirir, o tipo de licença de software que pode ter aquele programa de computador. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Sempre gosto de reforçar
aqui também a necessidade de ver nosso material, que complementa tudo que foi aqui apresentado. Aguardo vocês até o nosso próximo encontro. Um abraço. Até lá.